Você está sentado num vagão de trem. Do lado de fora da janela, uma queda de 1 quilômetro em linha reta. Debaixo das rodas, trilhos com 100 anos de idade. A ponte geme. O trem não para. E você percebe, não há saída, só seguir em frente. Hoje vamos percorrer 10 ferrovias em que cada viagem é um teste de sobrevivência. Algumas delas já tiraram milhares de vidas. Algumas ainda estão funcionando neste exato momento, hoje, com passageiros a bordo. Hoje você vai descobrir como é um trem sem volta. E no 10º lugar, começamos não com um grito, mas com um apito. Um apito suave, quase de brinquedo, que ecoa pelas plantações de chá do norte da Índia. A Darjeeling Himalayan Railway soa encantadora. Parece encantadora. E é exatamente isso que a torna tão enganosa. O trem é minúsculo. A bitola dos trilhos tem apenas 60 centímetros, mais estreita do que os seus braços abertos. A locomotiva solta fumaça de carvão no ar da montanha, os vagões balançam de leve, e ao redor de você, as encostas do Himalaia sobem até as nuvens. Os turistas fotografam. A Unesco a incluiu na lista de patrimônio mundial. Revistas de viagem a chamam de uma das viagens mais bonitas do planeta. Mas há uma coisa que essas revistas costumam deixar de fora. A ferrovia sobe até uma altitude de mais de 2.000 metros. E faz isso voltando sobre si mesma, em espirais ascendentes por cornijas tão estreitas que, em vários trechos, o trem corre literalmente ao lado de uma estrada pública. Não por cima, não por baixo, mas junto dela. Os trilhos estão incrustados no asfalto. Caminhões passam a centímetros dos vagões. Motocicletas se enfiem entre as rodas. Não há barreiras. Não há avisos. O trem simplesmente surge da neblina e o trânsito se espalha. E a neblina é a outra questão. Na época das monções, que vai de junho a setembro, a visibilidade nos trechos mais altos da linha cai quase a zero. As montanhas desaparecem. A estrada desaparece. A borda dos trilhos desaparece. O maquinista avança pela memória e pelo instinto, porque não há mais nada em que se guiar. O sistema de freios desses trens vem da era colonial britânica, um conjunto mecânico de alavancas e sapatas, considerado suficiente no século XIX, remendado e mantido desde então, mas nunca redesenhado de verdade. Um viajante que percorreu essa linha nos últimos anos escreveu sobre a experiência depois. Ele descreveu estar sentado no vagão da frente, colado à janela, vendo a estrada aparecer e sumir na cortina cinzenta da chuva. Em certo momento, o trem fez uma curva e havia um caminhão diretamente sobre os trilhos. Quebrado, motor morto, o motorista parado ao lado, atônito. O trem parou com talvez 4 metros de folga. Ninguém ao redor dele disse uma palavra. Todos ficaram ali, respirando. Então o maquinista desceu. O caminhão foi empurrado para o lado à força, e a viagem continuou como se nada tivesse acontecido. Essa é a Darjeeling Himalayan Railway. Linda, amada, e a qualquer momento, a apenas 4 metros de uma história bem diferente. As encostas ao redor de Darjeeling são geologicamente instáveis. A cada monção, trechos da colina se soltam e deslizam. Em alguns anos, isso fecha a linha por semanas. Em outros, o trem encontra a borda de um deslizamento recente, antes que alguém sequer soubesse que ele estava prestes a acontecer. Em 2010, um trecho dos trilhos foi soterrado por vários metros de lama poucas horas depois da passagem de um trem. O próximo trem programado foi desviado a tempo. Há cerca de 80 quilômetros de trilhos nessa linha. Engenheiros britânicos concluíram a ferrovia em 1881, usando um sistema de loops e zigue-zagues que continua em uso até hoje, mudando de direção várias vezes numa única subida, escalando em zigue-zague a face da montanha. É uma obra de engenharia extraordinária, agora com mais de 140 anos, atravessando um terreno que se move e desliza todos os anos.
Existe um ditado local entre os maquinistas da Darjeeling Himalayan Railway, que, em tradução livre, diz algo como: "A montanha te dá a manhã e toma a tarde de volta." A luz da manhã filtra-se suavemente pela névoa e pelas folhas de chá, enquanto o trem sobe com uma espécie de dignidade conquistada. Ao meio-dia, as nuvens já desceram, e o trem está operando em condições que nenhum sistema de controle de tráfego em qualquer outro lugar do mundo permitiria. As locomotivas a vapor ainda funcionam em alguns trechos, queimando carvão nas fornalhas originais, produzindo uma nuvem preta espessa que se arrasta sobre os vagões e se deposita em tudo: roupas, cabelo, as páginas do livro que você trouxe. Quando você chega a Ghum, a estação mais alta, a 2.258 metros, já está puxando qualquer camada de roupa que tiver sobre os ombros e vendo o próprio hálito se condensar no ar frio, e o cheiro de fumaça de carvão quase vira conforto. Um lembrete de que o motor ainda está funcionando. Se ele vai continuar funcionando pelo resto da viagem, estatisticamente, provavelmente sim. Provavelmente está fazendo muito trabalho nessa frase. A chegar ao 9º lugar. Uma ferrovia que veste seus perigos com uma beleza extraordinária. O Bernina Express cruza os Alpes suíços e italianos não por túneis, mas por cima deles. Viadutos abertos, arcos de pedra e passagens de montanha expostas, a uma altitude de 2.300 metros. No verão, parece um cartão postal. No inverno, é outra história completamente diferente. A linha Bernina carrega um recorde que soa impressionante até você pensar no que ele realmente significa. É a travessia ferroviária mais alta dos Alpes, realizada sem um único túnel pela crista principal. Todas as outras passagens alpinas se enterram no subsolo para vencer os trechos mais difíceis. A Bernina vai por cima, ao ar livre, totalmente exposta a tudo que a montanha decidir despejar. E a montanha despeja muita coisa. A inclinação em partes dessa linha chega a 70 por 1000, extremamente íngreme para um trem sobre rodas convencionais, sem qualquer ajuda de cremalheira. A física de um trem de passageiros carregado descendo ali, no inverno, sobre trilhos que podem estar cobertos por uma película de gelo, exige um sistema de frenagem testado e mantido com precisão extraordinária. A linha Bernina usa freios automáticos contínuos, e eles funcionam. Até o dia em que algo os interrompe. No inverno, o risco de avalanches nessa rota é classificado como severo. A linha passa sob vários corredores importantes de avalanche, zonas onde a neve se acumula nas encostas mais altas e, de tempos em tempos, se solta com força suficiente para arrastar tudo no caminho. A autoridade ferroviária mantém sensores, estações de monitoramento e barreiras ao longo dos trechos mais expostos. Quando o nível de risco sobe, a linha é fechada. Quando é considerado aceitável, os trens seguem viagem. Essa avaliação é feita por seres humanos, com instrumentos, experiência e uma capacidade imperfeita de prever exatamente quando uma determinada encosta vai decidir ceder. No inverno de 2019, um trecho da via acima da vila de Brusio foi atingido por uma avalanche, pequena o bastante para não virar notícia internacional, grande o bastante para fechar a linha por vários dias e exigir reparos significativos. Nenhum trem estava naquele trecho no momento do impacto. A pergunta sobre o que teria acontecido se o timing fosse diferente não é algo que a administração ferroviária goste de discutir em público. O que torna o Bernina Express realmente inquietante é o contraste. Você embarca em Chur ou St. Moritz num vagão aquecido e limpo. Servem café. Pela janela, os Alpes se desenrolam em uma beleza extraordinária. Picos brancos, lagos congelados, florestas pesadas de neve. O viaduto de Landwasser, um arco de pedra curvo a 85 metros acima de um desfiladeiro de rio, surge à frente, e você já pega a câmera. Em algum ponto acima de você, numa encosta que não dá para ver da janela, uma cornija de neve compactada pelo vento está se movendo, quase imperceptivelmente, sob o próprio peso. A linha tem 122 quilômetros.
Funciona desde 1910. Seu histórico de segurança é, na maioria das medidas, bom. Mas bom é um termo estatístico. Quer dizer que o número de vezes em que algo deu seriamente errado é baixo em relação ao número de viagens realizadas. Não quer dizer que o risco seja zero. Quer dizer que o risco é administrado, todos os dias, por pessoas fazendo o melhor possível contra uma cordilheira que segue o próprio relógio e não obedece a ninguém. No verão, quando a neve desaparece e as passagens ficam livres, o Bernina Express é de fato uma das viagens de trem mais bonitas do mundo. A luz sobre a geleira Morterat, a descida em direção às palmeiras de Tirano, a sensação de atravessar algo imenso e antigo. Tudo isso é real, e tudo vale a pena ser vivido. Talvez só não em fevereiro, quando o vento sopra do norte e as encostas mais altas vêm acumulando neve há 3 semanas sem nenhuma liberação. O 8º lugar nos leva ao fim do mundo. Não metaforicamente, geograficamente. O trem del fim del mundo corre nos arredores de Ushuaia, uma das cidades mais ao sul do planeta, por um terreno que parece ter sido deixado inacabado pela própria Terra. Bruto, sem árvores, castigado por um clima que veio direto da Antártida e nunca mais foi embora. Você não está preparado para o vento. Nada prepara você para o vento. Ele não chega aos poucos, não vai ganhando força. Num instante, o ar está parado e a paisagem parece apenas sombria, quase pacífica em seu vazio. Então o vagão sacode de lado, e o som vem em seguida. Não um uivo, mas um rugido. Um rugido que toma o corpo inteiro e atravessa ao mesmo tempo as paredes de metal, o piso e o assento sob você. Você se agarra ao que estiver mais perto, porque o seu corpo decide se agarrar antes mesmo de a sua mente entender o que está acontecendo. As rajadas patagônicas chegam aqui a 140 km/h, e eventos registrados já passaram de 180. Nessas velocidades, a palavra vento deixa de ser suficiente. É uma força que reorganiza a paisagem. Os vagões do trem del fim del mundo são pequenos, feitos para turistas e leves. São velas sobre trilhos. Num dia ruim, eles se movem. Não descarrilam. Movem-se lateralmente, empurrados de lado até que os flanges das rodas encontrem o trilho e segurem. O som de metal rangendo que isso produz é algo que os passageiros descrevem por anos depois. Olhe para as árvores lá fora, e você vai entender na hora. Cada árvore nessa paisagem se inclina no mesmo ângulo, curvada por décadas de vento dominante, congelada para sempre no meio do movimento, como algo pego em flagrante tentando fugir. Elas vêm tentando ir embora desde que criaram raiz. Não conseguiram. A paisagem ao redor do trem del fim del mundo é um estudo do que acontece quando um ser vivo não consegue se afastar daquilo que o está destruindo. No inverno, que no hemisfério sul vai de junho a agosto, os trilhos desaparecem por completo sob gelo compactado e neve durante semanas seguidas. Quando a linha reabre, a primeira viagem é um ato de fé. O trilho foi limpo da melhor forma possível, mas os ciclos de congelamento deslocam o lastro sob os trilhos de maneiras que só ficam evidentes quando uma roda encontra um trecho que se moveu em silêncio. O hospital mais próximo fica em Ushuaia. O centro de trauma mais próximo, com capacidade cirúrgica completa, fica em Buenos Aires, a 3 horas de voo, supondo que o clima permita o aeroporto funcionar. A ferrovia foi construída originalmente como uma linha prisional, levando condenados para o fundo da floresta, onde trabalhavam em áreas de extração de madeira. Os prisioneiros que a construíram e a percorriam não tinham escolha. Os turistas que hoje fazem esse trajeto estão fazendo uma escolha diferente, embora a maioria não entenda totalmente ao que está se submetendo. Até o vento agarrar o vagão, o rugido tomar conta do mundo e a paisagem branca e vazia se inclinar de lado pela janela. Há algo neste lugar que fica com as pessoas muito depois de elas irem embora. Não é só o medo, é algo mais difícil de nomear. O céu aqui é imenso, sem escala nem referência. As árvores se inclinam. O vento não para.
E o trenzinho continua rodando, como vem fazendo desde 1910, levando quem estiver a bordo em direção a um horizonte que nunca parece ficar mais perto. O fim do mundo não é um lugar confortável. O trem leva você até lá nos próprios termos dele. Número 7. Vamos falar de relâmpagos. Não daqueles que você vê da janela, em segurança, com uma bebida quente na mão, mas do relâmpago que atinge justamente a coisa dentro da qual você está sentado. A ferrovia de cremalheira Pikes Peak Cog Railway, no Colorado, sobe até o cume de Pikes Peak, que fica a 4.300 metros acima do nível do mar. Essa altitude coloca o topo não apenas acima das nuvens, mas dentro delas durante uma parte significativa do ano. As condições atmosféricas em torno de um pico dessa altura nas montanhas rochosas do Colorado geram tempestades com uma regularidade que os meteorologistas tratam quase como algo mecânico. Elas se formam à tarde, descarregam com violência extraordinária e fazem isso diretamente sobre a cabeça de quem está lá em cima. O trem leva aproximadamente 3 horas para fazer o trajeto de ida e volta. O trecho da subida no cume, acima da linha das árvores, atravessa vários quilômetros de terreno completamente aberto e exposto, onde os vagões são os objetos mais altos por uma distância considerável em todas as direções. Um trem de passageiros lotado, numa crista alpina aberta durante uma tempestade de fim de tarde no Colorado, não é exatamente o lugar em que você quer estar se tiver qualquer apego à própria sobrevivência. A administração da ferrovia sabe disso. O monitoramento do clima é obsessivo. As operações no cume são suspensas quando há detecção de atividade elétrica. Os protocolos são rigorosos e bem treinados. E, ainda assim, o tempo a 4.300 metros muda mais rápido do que qualquer sistema de monitoramento consegue acompanhar o tempo todo. Uma tempestade pode estar a 30 quilômetros de distância e, em menos de 20 minutos, estar exatamente sobre a sua cabeça. Relâmpagos em altitude não chegam com aviso prévio educado. A 4.300 metros, o ar contém cerca de 40% menos oxigênio do que ao nível do mar. Isso é suficiente para provocar sintomas em uma parcela significativa dos passageiros: dor de cabeça, náusea, tontura. Em alguns casos, algo próximo de confusão mental. Passageiros idosos e pessoas com problemas cardiovasculares são alertados. Crianças são alertadas. A ferrovia vende oxigênio em cilindros na loja de lembranças do cume, o que diz muito claramente sobre a distância entre a experiência que está sendo vendida e a realidade fisiológica do lugar para onde você está sendo levado. A vista do cume é, segundo todos os relatos, transcendental. Num dia limpo, é possível ver Denver, a mais de 100 quilômetros dali. A curvatura da terra fica visível. A escala das montanhas rochosas se torna compreensível de um jeito que seria impossível de qualquer ponto mais baixo. Num dia limpo. Os dias limpos são confiáveis pela manhã. No começo da tarde, as nuvens começam a se formar. No meio da tarde, se você ficou tempo demais no café do cume tirando fotos, já está dentro de uma tempestade que gera raios com a temperatura da superfície do Sol. E a coisa em que você está prestes a entrar de novo é um veículo de metal sobre trilhos de metal, no ponto mais alto de uma cadeia de montanhas, exposto por todos os lados. A ferrovia de cremalheira já transportou milhões de passageiros desde sua inauguração, em 1891. O presidente Theodore Roosevelt andou nela. Catherine Lee Bates também andou e se inspirou para escrever America the Beautiful. A montanha acolheu a maioria dos seus visitantes. A maioria. Mas a montanha tem o próprio horário e não o divulga com antecedência. No número 6. Algumas ferrovias são perigosas por causa do clima, outras por causa do terreno. A Ferrovia da Morte, a Ferrovia da Birmânia, é perigosa por causa do preço que se pagou para ela existir, e esse preço está escrito em cada quilômetro de trilho de um jeito que não desaparece. A linha percorre 315 quilômetros pelas montanhas e selvas do oeste da Tailândia e entra na Birmânia, hoje Myanmar.
O exército imperial japonês a construiu durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1943, usando o trabalho forçado de 60 mil prisioneiros de guerra aliados e de aproximadamente 250 mil trabalhadores asiáticos. A construção levou 16 meses. Estima-se que tenha matado cerca de 100 mil das pessoas que a ergueram. 100 mil pessoas. Em 16 meses. Mais de 200 mortes por dia, todos os dias, durante todo o período da obra. Por doença, fome, espancamentos, exaustão e pela brutalidade específica de um comando militar que fixou um prazo de entrega e tratou a vida humana como uma variável descartável para cumpri-lo. A seção mais famosa é o viaduto Whampoa, uma estrutura de treliça de madeira que se ergue 30 metros acima de um desfiladeiro de rio. Prisioneiros aliados o construíram à mão, sem máquinas, cortando madeira da selva ao redor sob condições que os sobreviventes mais tarde descreveram como um pesadelo contínuo. Homens trabalhavam com febre. Homens trabalhavam sob as chuvas de monção. Os que desabavam às vezes eram espancados até se levantarem de novo. A estrutura que eles ergueram ainda está de pé. Os trens ainda passam por cima dela. Fique hoje na ponte sobre o rio Kwai e entenda sobre o que você está pisando. Uma estrutura montada pelas mãos de homens que estavam sendo destruídos sistematicamente. Os parafusos, os trilhos, a armação, mantidos e reparados ao longo das décadas, mas os ossos dela são os ossos originais. Os perigos físicos de viajar pela ferrovia da morte hoje são reais, mas ficam em segundo plano diante disso. Os viadutos de madeira não foram substituídos por materiais modernos. O viaduto Whampoa balança com ventos fortes. As margens do rio abaixo dele sofrem erosão um pouco a cada temporada de monções. A bitola é estreita, as curvas são fechadas, e em vários pontos, o trem passa por cortes na rocha explodidos em encostas que engenheiros estruturais modernos não aprovariam para uma obra nova. Mas o peso que essa ferrovia carrega não se mede em aço. Mede-se na gravidade específica de lugares onde seres humanos foram quebrados em grande número por uma finalidade que a história julgou de forma total e sem ambiguidade. A selva voltou a crescer sobre os campos. As árvores de teca agora são enormes. Em algum lugar sob suas raízes, os restos dos homens que não sobreviveram ainda estão na terra. Um prisioneiro sobrevivente, que voltou à Tailândia já idoso, ficou em pé no viaduto Whampoa e disse que ainda conseguia ouvir os sons. Não metaforicamente. Ele disse que os lugares guardam o som como a pedra guarda o frio. Muito depois de a fonte desaparecer, a temperatura permanece. O trem segue. A selva respira. A ponte balança levemente com o vento da tarde. E, por baixo de tudo, os sons permanecem. A ferrovia foi concluída em outubro de 1943. O exército japonês celebrou sua inauguração. Em menos de 2 anos, bombardeios aliados destruíram trechos importantes e, após a derrota do Japão, as partes que avançavam para a Birmânia foram abandonadas. O trecho tailandês foi mantido e preservado. Não como monumento, não como memorial, mas como uma ferrovia em funcionamento, em um país que precisava daquela infraestrutura. Você pode comprar uma passagem na estação de Kanchanaburi por quase nada. O trem parte de manhã e volta à tarde. Você vai se sentar em um vagão de madeira, em bancos de madeira, e observar a paisagem pelas janelas abertas. O rio lá embaixo, os penhascos de calcário acima, a selva apertando dos 2 lados com a indiferença absoluta de uma vegetação que cresce ali muito antes de qualquer exército passar por ali. No viaduto Whampoa, quando o trem faz uma breve pausa para os turistas fotografarem, olhe para baixo, para o rio. A água é marrom e lenta, captando a luz em manchas que mudam o tempo todo. Abaixo de onde você está, em algum lugar no lodo acumulado de 80 anos de enchentes de monção, estão as coisas que caíram durante a construção. Equipamentos, pertences pessoais, pessoas.
A distância entre onde você está e onde elas estão é exatamente a altura do viaduto. O que nenhum filme e nenhum folheto turístico prepara você para sentir por completo é o som que a ponte faz quando o trem está sobre ela. Não o som sólido e engenheirado da infraestrutura moderna, mas um som complexo, em camadas, de madeira e metal interagindo sob carga, com a treliça transmitindo vibrações de um jeito que você sente no banco antes mesmo de a mente nomear o que é. A ponte é antiga. Ela está levando você. E, durante a travessia, você sabe as duas coisas no corpo de um jeito que saber apenas na cabeça não consegue capturar por completo. Quinto lugar. E este aqui pede que você esqueça tudo o que sabe sobre como um trem deveria se mover. O Nariz do Diabo, Nariz del Diablo, em espanhol, é um trecho da Ferrovia Nacional do Equador em que a linha precisa descer cerca de 500 metros de altitude em apenas alguns quilômetros. A encosta é íngreme demais para qualquer solução convencional. Então, os engenheiros que construíram essa linha no início do século XX criaram um sistema de zigue-zague, uma série de trilhos em curva, talhados na própria rocha, em que o trem desce alternando entre ida e volta, cruzando a face do penhasco na diagonal e ganhando altitude negativa a cada passagem. Na prática, o trem avança até o fim de um trecho de trilho, para, muda de direção e recua pelo próximo segmento diagonal. Depois avança de novo. Depois volta. E assim por diante, descendo o penhasco em uma sequência de reversões precisas, com a parede de pedra apertando de um lado e o vazio se abrindo do outro. Os trechos do Nariz do Diabo têm uma inclinação de cerca de 5,5%, um número que parece moderado até você entender o contexto. 5,5% na face de um penhasco, dentro de um trem que desce de ré em zigue-zague, com o chão do vale a vários centenas de metros abaixo da janela. Nesse ponto, o número deixa de importar. O que nenhuma estatística consegue capturar é o silêncio dentro do vagão quando o trem para no fim de cada trecho, fica suspenso por um instante na beira do abismo e então começa a recuar sobre ele. Até 2012, os passageiros desse trecho não se sentavam dentro dos vagões. Sentavam-se no teto. Não como truque, nem como atração, como prática padrão. O trem estava sobrecarregado, o espaço era limitado, e o teto do vagão era onde você ia se quisesse uma passagem. Os passageiros subiam, se acomodavam na superfície metálica, seguravam no que conseguissem encontrar e faziam a descida do lado de fora de um trem que ia e voltava e ia, pela encosta de um penhasco acima de uma queda de vários centenas de metros. Existem fotografias disso. Fileiras de pessoas no teto do vagão, pernas penduradas, com o vazio logo abaixo delas, impossível de ignorar. Não eram caçadores de adrenalina. Eram passageiros comuns indo de uma cidade a outra, e o teto era onde se sentavam. Pessoas caíam. Não muitas, mas algumas. E relatos das comunidades ao longo da linha descrevem várias mortes ao longo das décadas em que viajar no teto era algo corriqueiro, a maioria delas nunca registrada oficialmente. Em 2012, a Autoridade Ferroviária do Equador proibiu viagens no teto e reestruturou a linha como uma operação turística de patrimônio histórico. Hoje, os vagões levam os passageiros por dentro, com janelas, e a descida do Nariz do Diabo é vendida como uma experiência de aventura. A inclinação é a mesma. O penhasco é o mesmo. O vazio ao lado dos trilhos é o mesmo. Agora os turistas pagam pelo privilégio de viver o que aqueles passageiros no teto enfrentavam de graça. A diferença é que, hoje, existe vidro entre você e a queda. Se isso muda ou não a natureza essencial do que acontece lá fora, um trem descendo de ré pela face de um penhasco acima de uma queda de vários centenas de metros, é uma pergunta que você mesmo pode responder quando sentir o vagão inclinar para trás e começar a descida. Em quarto lugar, uma ferrovia que já morreu e continua perigosa.
A ferrovia transandina foi construída para ligar a Argentina e o Chile atravessando os Andes, uma travessia que a geografia torna quase de propósito difícil. Aqui, as montanhas não são apenas altas, são uma muralha contínua de rocha e gelo que se estende de norte a sul ao longo de 2 continentes, com pouquíssimos pontos onde a passagem seja fisicamente possível. Os engenheiros do início do século XX encontraram um desses pontos e passaram anos construindo uma ferrovia por ali. A linha atingiu sua extensão total em 1910. No ponto mais alto, cruzava os Andes a aproximadamente 3.200 metros acima do nível do mar, uma altitude em que o ar é rarefeito, o clima é extremo e as forças que atuam sobre a infraestrutura metálica não se parecem com nada que os engenheiros sejam treinados para enfrentar em altitudes mais baixas. Dilatação térmica no verão, contração pelo gelo no inverno, o peso da neve medido em metros, não em centímetros. A ferrovia lutou desde o começo. Avalanches não eram um risco sazonal, eram uma realidade da operação. Em alguns anos, a linha ficava bloqueada pela neve por meses seguidos. Túneis alagavam. Pontes eram destruídas por enxurradas de montanha que chegavam sem aviso no degelo da primavera. Os custos de manutenção eram extraordinários. A receita nunca bastava. E a ferrovia existia em um estado permanente de gestão de crise, sempre sendo reparada, sempre à beira de uma falha que não podia ser consertada rapidamente. O golpe final veio em 1984. Uma combinação de danos causados por avalanches e enchentes destruiu vários trechos críticos ao mesmo tempo. O custo do reparo foi calculado. As projeções de tráfego foram avaliadas. E a decisão foi tomada: fechar a linha e não reabri-la. A ferrovia transandina está oficialmente fechada há mais de 40 anos. Os túneis ainda estão lá. A alvenaria das pontes ainda está lá. Os trilhos, em alguns trechos, ainda estão lá, soterrados por deslizamentos e vegetação, retorcidos pelos ciclos de congelamento e degelo, voltando ao metal bruto à medida que a ferrugem toma conta. O que torna essa ferrovia assustadora não é o que aconteceu enquanto ela funcionava. Embora o catálogo de desastres em seus 70 anos de operação seja longo e sombrio. O que a torna assustadora é que ainda há gente entrando ali. Entusiastas de ferrovias, fotógrafos, viajantes em busca de aventura. Eles entram nas partes abandonadas a pé, e às vezes de veículo. Encontram túneis escuros, úmidos e estruturalmente comprometidos. Tetos parcialmente desabados, trechos do piso afundados em água subterrânea. Encontram pontes sobre desfiladeiros, onde a estrutura metálica original está tão corroída que, ao bater com a mão, solta lascas em vez de emitir um som metálico. Encontram trechos de trilho que cedem sob os pés, porque os dormentes abaixo deles apodreceram além do ponto de sustentar qualquer coisa sólida. Ao longo dos anos, várias pessoas ficaram feridas nas seções abandonadas da Transandina. Pelo menos uma morreu. Os Andes não colocam placas de aviso. Eles simplesmente continuam fazendo o que sempre fizeram, expandindo no verão, contraindo no inverno, mandando água por cada rachadura que encontram. E a ferrovia, sem ninguém para mantê-la, afunda cada vez mais na montanha a cada ano. O sonho de uma travessia completa da Transandina nunca morreu por inteiro. De tempos em tempos, surgem propostas para uma nova rota, um túnel moderno, engenharia melhor. Nenhuma foi construída. As montanhas esperam. A velha ferrovia continua sua lenta dissolução, e os túneis, no escuro, gotejam sem parar no silêncio. Seja lá o que estiver lá embaixo, está esperando há mais de 40 anos. E tem paciência. O terceiro lugar pertence a uma montanha com um recorde mundial do qual você jamais gostaria de estar perto quando ele foi estabelecido. No 12 de abril de 1934, o Observatório Meteorológico no cume do Monte Washington registrou uma velocidade do vento de 372 km por hora. Durante 62 anos,
Essa foi a maior velocidade do vento à superfície já registrada em qualquer lugar da Terra. A montanha manteve o recorde não por causa de um evento raro, mas porque o Monte Washington é simplesmente assim. O cume fica a pouco menos de 1.900 metros, modesto para os padrões globais. Mas ele está na convergência de 3 grandes corredores de tempestades, criando condições em que o clima extremo não é ocasional, e sim estrutural. O cume fica acima da camada de nuvens por cerca de 60% do ano. Temperaturas abaixo de zero foram registradas em todos os meses do calendário. O vento frequentemente ultrapassa a força de um furacão. Há placas na base da montanha, colocadas sem qualquer ironia, dizendo que o clima aqui pode ser o pior do mundo. E existe uma ferrovia de cremalheira que sobe até o topo. A Mount Washington Cog Railway funciona desde 1869, a primeira ferrovia de cremalheira para escalada de montanha já construída. Um trilho central dentado se encaixa com uma engrenagem na locomotiva, inventado especificamente para essa montanha, porque a inclinação é íngreme demais para a tração convencional. O trecho mais inclinado da linha chega a uma inclinação de 37%. Em aproximadamente 2/3 de toda a sua extensão, a ferrovia corre sobre treliças de madeira nas encostas superiores da montanha, completamente exposta ao vento vindo de todos os lados. Não há túneis. Não há abrigo na linha. Se uma tempestade chega enquanto o trem está no trecho superior, o trem está dentro da tempestade. O clima no Monte Washington muda mais rápido do que os sistemas de monitoramento conseguem acompanhar o tempo todo. A neblina chega em minutos e reduz a visibilidade a poucos metros. O gelo se forma no trilho dentado em condições que pareciam aceitáveis 30 minutos antes. O vento passa de administrável a estrutural, no tempo que leva para descer um único trecho de treliça. Os funcionários do observatório no cume não fazem esse trajeto todos os dias. Eles ficam por semanas de cada vez, porque o clima pode tornar a montanha inacessível por dias seguidos. Eles já descreveram acordar e encontrar o observatório enterrado até as janelas pela neve acumulada, o vento tão alto que conversar lá dentro exige gritar, e a temperatura externa muito abaixo do que qualquer ser humano deveria enfrentar sem proteção. Os turistas que sobem pela ferrovia de cremalheira numa manhã clara de verão chegam a um cume que parece quase convidativo. Eles visitam a lojinha de lembranças do observatório. Fotografam a placa que diz "Casa do pior clima do mundo". Acham aquilo charmoso. Depois, a tarde chega, as nuvens se formam vindas do oeste, a temperatura cai 15 graus em 1 hora, e o vento começa o seu trabalho. A placa charmosa vira uma afirmação literal. 150 anos de reformas e melhorias depois, o trem ainda sobe a mesma montanha, pelo mesmo clima, com o mesmo princípio básico. O clima não foi redesenhado. Ele guarda o seu recorde para a hora certa, esperando a tarde em que as condições se alinham como devem, e os turistas nas treliças superiores finalmente entendem o que aquela placa estava realmente dizendo. Segundo lugar. Sem vagões de passageiros. Sem assentos. Sem horário a responder a você. O trem de minério de ferro da Mauritânia tem quase 3 quilômetros de comprimento. Ele atravessa o deserto do Saara, das minas de ferro no interior até a cidade portuária de Nouadhibou, na costa atlântica. A viagem é de aproximadamente 700 quilômetros e leva entre 12 e 20 horas, dependendo de fatores que não estão totalmente sob controle humano. Não há vagões de passageiros. Esse é o fato essencial sobre o trem de minério de ferro que o separa de tudo mais desta lista. Os vagões são contêineres de aço abertos por cima, cada um cheio de centenas de toneladas de rocha triturada. A rocha é carregada nas minas. A rocha é descarregada no porto. Entre o carregamento e o descarregamento, o trem segue viagem. As pessoas viajam no minério. Elas sobem para dentro dos contêineres abertos, procuram a superfície menos irregular que conseguem encontrar e se acomodam para 12 a 20 horas dentro de uma caixa metálica aberta cruzando o Saara. Durante o dia, no verão,
A temperatura dentro de um container de aço sob o sol do deserto pode chegar a 55 graus Celsius. À noite, especialmente no inverno, a temperatura cai quase até o congelamento. E o vento na velocidade do trem, às vezes 80 km por hora nos trechos retos, cria uma sensação térmica que arranca o calor do corpo com uma crueldade eficiente. Pessoas já morreram congeladas nos contêineres de minério do trem de minério de ferro da Mauritânia. Outras também morreram de insolação, desidratação e sufocamento pela poeira de ferro que o minério levanta à medida que o trem se move. A poeira é um horror à parte. Minério de ferro em movimento, em alta velocidade, dentro de um container aberto, produz uma poeira metálica finíssima que cobre tudo: pele, pulmões, olhos, roupas. Os passageiros cobrem o rosto com qualquer pano que tenham. Não basta. Depois de algumas horas, o gosto dentro da boca é de metal. O ar que você respira não é ar limpo. Ao longo da viagem, a dose acumulada de partículas de ferro que chega aos pulmões é algo que deixaria qualquer profissional de saúde alarmado. Por que as pessoas fazem isso? Porque, para as comunidades do interior da Mauritânia, o trem de minério de ferro é a única ligação com a costa. Não há estradas asfaltadas atravessando essa parte do Saara. Não há ônibus. As opções oficiais de transporte para civis nessa região, na prática, se reduzem a uma só: o trem. E o trem não para por você. Ele desacelera em pontos determinados, e você corre ao lado dele e sobe, ou perde a chance e espera, às vezes por dias, pelo próximo. O trem também não para por outros motivos. Se alguém cai do container de minério enquanto o trem está em movimento, e as pessoas caem, especialmente à noite, quando o cansaço vence a força das mãos, o trem não para. O conselho padrão para viajar no trem de minério de ferro é amarrar-se a alguma coisa se você pretende dormir. Algumas pessoas não têm com o que se amarrar. Algumas pessoas adormecem antes de ter essa chance. Uma jornalista que viajou no trem de minério de ferro a trabalho escreveu sobre a experiência com uma precisão que fica com você. Ela descreveu-se deitada no minério à meia-noite, observando as estrelas através da névoa de poeira, o metal frio contra as costas, o trem balançando sobre trilhos imperfeitos, e sentindo algo que ela não conseguia localizar no próprio vocabulário. Não exatamente medo, mas a consciência da própria pequenez em uma paisagem totalmente indiferente a chegar ou não. O trem de minério de ferro faz essa rota desde 1963 e vai continuar fazendo. O minério ainda está no subsolo. O porto ainda está na costa. O povo do interior ainda precisa se deslocar. E as estrelas sobre o Saara continuam sendo a coisa mais extraordinária que você verá de dentro de uma caixa de aço, se conseguir manter os olhos abertos tempo suficiente para vê-las. A locomotiva do trem, às vezes 2, às vezes 3 motores acoplados, produz um som que as pessoas descrevem menos como máquina e mais como clima. Um rugido baixo e contínuo, sentido antes de ser ouvido, transmitido pelo chão do deserto, chegando ao corpo como vibração antes de os ouvidos registrarem como som. Nas comunidades ao longo da rota, as pessoas conseguem perceber pela qualidade dessa vibração se o trem está leve ou pesado, se está no horário, se a travessia noturna vai chegar antes do amanhecer ou depois. O Saara aqui não é o deserto macio, coberto de dunas, da imaginação popular. É uma planície dura, ramada. O deserto pedregoso em que a rocha fica exposta, e o vento arrancou tudo o mais. As cores mudam à medida que o trem avança. Vermelho ferrugem perto das minas, onde o minério de ferro tinge o solo. Depois bege, depois cinza, depois o amarelo desbotado da pedra antiga, conforme a rota desce em direção à costa. À noite, nenhuma dessas cores é visível. O deserto é negro. As estrelas estão tão densamente espalhadas que o céu parece quase sólido, e o trem atravessa tudo isso como um rio mecânico, pesado, imparável, absolutamente indiferente aos seus passageiros. Vários viajantes que escreveram sobre a experiência descrevem um ponto, geralmente por volta da 10ª ou 11ª hora,
em que algo muda por dentro. O desconforto recua, ou você para de lutar contra ele, e o que sobra é uma espécie de presença radical. Você está aqui, nessa caixa de metal, nesse deserto, com essas estrelas, e nada na sua vida anterior preparou você para essa combinação específica de fatores. Ou você adormece segurando uma barra de metal e acorda quando o trem desacelera em chão, com poeira de ferro nos dentes e nenhuma lembrança das estrelas. O trem de minério de ferro não é seletivo quanto à experiência que oferece. Ele simplesmente segue, e você está dentro dele. E quando ele para, você desce. E no número 1, o desastre ferroviário mais mortal da história humana registrada. Não em tempo de guerra, não numa linha de montanha perigosa, numa praia linda, durante férias. No dia 26 de dezembro de 2004, um trem de passageiros chamado Rainha do Mar seguia pela costa sul do Sri Lanka. Era o dia seguinte ao Natal. O trem estava lotado. As estimativas de passageiros variam de 1.000 a quase 2.000, porque muita gente viajava sem bilhete, sentada nos corredores, em pé entre os vagões, ocupando cada espaço disponível, como acontece rotineiramente nos trens de férias nessa linha. O trem seguia talvez a 1 metro da borda do Oceano Índico. Naquela manhã, um terremoto submarino de magnitude 9,1 ocorreu ao largo da costa de Sumatra, um dos maiores já registrados. O deslocamento do fundo do mar que ele provocou lançou uma onda pelo Oceano Índico à velocidade de um avião comercial. O motorista da Rainha do Mar viu a água recuar da praia ao lado dos trilhos. Esse é um fenômeno bem documentado entre sobreviventes de tsunamis. O mar se afasta antes de voltar, sugando a água da costa de um jeito que parece quase sobrenatural para quem nunca foi ensinado a reconhecer o sinal. Alguns passageiros desceram do trem quando viram a água recuar. Correram para o interior. Alguns sobreviveram. A onda chegou com uma altura de entre 7 e 9 metros. Ela atingiu o trem de lado. Os vazões não foram construídos para suportar uma força lateral dessa magnitude. Nada que anda sobre trilhos foi. Foram erguidos, arrancados dos trilhos e levados para o interior. Alguns foram deixados a centenas de metros de onde estavam. A onda recuou, e então veio a segunda, maior que a primeira. Aproximadamente 1.700 pessoas morreram na Rainha do Mar e nas plataformas e estradas próximas. É o desastre ferroviário mais mortal da história humana registrada. Em uma única manhã, num trecho de linha que corre ao lado de uma praia linda, durante um feriado, mais de 1.700 vidas terminaram em questão de minutos. Os trilhos foram reparados. Os trens ainda passam por ali. Esse é o fato que fica no centro desta história e se recusa a sair dali. A ferrovia costeira do Sri Lanka ainda segue por uma rota que coloca os vagões de passageiros a 1 metro do Oceano Índico, numa costa atingida por um tsunami catastrófico dentro da memória viva, num planeta onde as forças tectônicas que geraram aquele tsunami não mudaram e vão gerar outros. O sistema de alerta de tsunamis do Oceano Índico melhorou muito desde 2004. Os protocolos de evacuação estão melhores. As comunidades costeiras estão mais conscientes. Nenhuma dessas melhorias afasta os trilhos da água. Um funcionário ferroviário do Sri Lanka chamado Soma Edirisinghe estava na estação de Peralia quando a Rainha do Mar foi atingida. Ele sobreviveu subindo numa árvore. Nos anos seguintes, trabalhou para construir um memorial no local. O corpo enferrujado de um dos vagões, preservado exatamente onde parou, como marco. Em entrevistas, ele disse que não entende por que os trilhos não foram deslocados depois de 2004. Ele não diz isso com raiva. Diz com o tipo de exaustão de quem já fez essa pergunta muitas vezes e recebeu muitas respostas que não responderam nada. O vagão memorial enferruja devagar no ar do Sri Lanka. Os trens passam por ele todos os dias. Os passageiros olham pela janela para o oceano, que é belíssimo, e para a praia, que fica muito perto, e na maior parte do tempo não pensam no que aconteceu ali. Estão de férias.
A luz sobre a água é extraordinária. O trem balança suavemente sobre os trilhos, a 1 metro da borda do Oceano Índico. Toda vez que você olha por aquela janela e vê a onda chegando, você não sabe até saber. E quando souber, já estará na água. Esse é o preço da viagem de trem mais bonita do mundo.